A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Vamos estudar a nossa lição de número 12 do nosso quarto trimestre de 2021. Está acabando, hein? Eu dividi os vídeos de acordo com os tópicos da lição. Assim, no vídeo 1 tem a introdução e o tópico 1. No vídeo 2, vocês encontrarão o tópico 2. E no terceiro vídeo, o tópico 3. E também, claro, a nossa conclusão. Antes de começarmos aí a nossa aula, se inscreva no canal Teologia e Pentecostalismo, ative o sininho para você receber aí as notificações. Todas as vezes que a lição estiver disponível, você vai ser avisado. E não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com todos os seus contatos. Sem perca de tempo, bora lá para a nossa introdução. O chamado de Deus está associado ao sofrimento. Nós devemos sempre ter consciência dessa questão. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo, conforme nos diz lá o verso tão conhecido de Atos 1:8, que diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas." E aí você já sabe o restante. Esse poder do Espírito nos capacita a sermos corajosos e fiéis até a morte, para que, depois dela, recebamos a nossa gloriosa coroa da vida. Como disse Jesus à igreja de Esmirna, em Apocalipse, no capítulo 2 e o verso de número 10. "Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Paulo, ele tinha isso na sua alma. Em seu ministério, nós vemos que Paulo sofreu perseguições, Paulo sofreu açoites, Paulo sofreu fome, sede, frio e outros tantos tipos de sofrimentos físicos, e psicológicos por causa do Evangelho de Cristo. Mas, por trás da coragem de Paulo e de tantos outros mártires cristãos, havia uma convicção gigantesca e extraordinária no seu interior. E qual era essa convicção? Que ele deveria sofrer, e se fosse o caso, até ser morto, mas sempre com a certeza inconfundível que teria cumprido a sua missão de padecer pelo nome de Jesus. Diante da escolha entre estar com Cristo e permanecer na terra, Paulo não titubeava. Com certeza, ele escolheu com absoluta certeza estar com Cristo. Para o grande apóstolo dos gentios, permanecer neste mundo só faria sentido se a sua vida fosse para dedicar-se completamente à causa do Evangelho. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. E aí nós já entramos no nosso tópico de número 1, que vai dizer a consciência de Paulo quanto o padecer por Jesus. O ponto de número 1 vai dizer a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Você deve sempre perceber que tudo que nós falamos aqui vai estar girando em torno desta questão da ida do apóstolo a Jerusalém, onde ele foi martirizado. Paulo, na sua conversão, ele recebeu a promessa que haveria de padecer pelo nome de Jesus. Está lá em Atos, no capítulo 9:16. Corrija aí na sua lição, que colocaram Atos 9:15. Na verdade, Atos 9:16. Numa leitura bem superficial de Atos 21, do 7 ao 15, da nossa leitura bíblica em classe, parece haver uma pequena contradição de Paulo querer ir a Jerusalém, mesmo após as advertências do profeta Ágabo, e de outros profetas que nós vamos ver um pouco mais para frente. E nessa profecia foi falado o que deveria acontecer com Paulo em Jerusalém. Atos 21:10. Nesse caso, Paulo seria então um teimoso, um arrogante em não dar ouvidos ao profeta? A resposta é: de forma nenhuma. Por sua comunhão com Deus, Paulo tinha a sensibilidade muito grande à voz do Espírito Santo. E nós, quando somos sensíveis à voz do Espírito, nós temos a capacidade de discernimento. Por isso, os salvos precisam aprender a discernir a vontade de Deus, mesmo que essa vontade divina contrarie a nossa razão. A voz da razão dizia para o apóstolo dos gentios acatar os conselhos dos irmãos que tanto o amavam. Mas a voz do Espírito Santo
o fez discernir qual era o projeto de Deus para a sua vida. Paulo, ele usava a razão, mas Paulo era extremamente sensível à voz do Espírito Santo. Por esse motivo, irmãos, não vale, muitas das vezes, nem a influência familiar ou mesmo de amigos, mesmo que ele seja bem intencionado. Mas o que deve valer é a voz interior do Espírito Santo, que fala no íntimo das nossas almas. E essa voz deve se obedecer. Eu já tive experiências, ouvir a voz do Espírito no interior. Essa passagem bíblica nos ensina que devemos avaliar muito bem a profecia, pois muitas das vezes, quando ela procede do homem e não de Deus, ela pode causar vários prejuízos à vida de muitos. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 29, a orientação de Paulo é que os profetas falem e os outros julguem o que ele falou. Presta atenção nessa palavra, julguem. Todo julgamento das profecias deve ser feito para ver se realmente estão de acordo com a palavra de Deus. As profecias sempre devem se pautar pela palavra. A palavra é o filtro das profecias e não as profecias o filtro da palavra. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, a Bíblia orienta que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Claro que aí é julgar no sentido de examinar, de provar, de analisar. Nas lições anteriores, nós estudamos sobre o perigo que enfrentamos na igreja por conta dos falsos mestres, que na verdade não passam, conforme vimos nas lições anteriores, de lobos devoradores. O apóstolo João, ele também nos alerta dizendo para que nós devêssemos discernir os falsos profetas. 1 João, o capítulo 4, verso 1 diz: Amados, não deem créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nesse caso, a palavra grega utilizada por João e que foi traduzida para o português como provar é dogmazo, que tem em seu sentido, ou que transmite em seu sentido, a ideia de testar, de examinar, de provar, de verificar, de ver se uma coisa é genuína ou não. É reconhecer como genuíno depois de exame, depois de aprovada, depois de se julgar que esta profecia é valiosa. Por isso, diante de uma profecia ou de uma mensagem pregada nos púlpitos, irmãos, não receiem, não fiquem temerosos em passar essas profecias ou essas mensagens pela peneira da prova. A Bíblia nos orienta assim fazermos. Mesmo tendo a convicção de seu sofrimento e de sua inevitável morte, Paulo diz em Atos 20:24: Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele recebeu diretamente do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Neste caso, nós vamos ver aí nesse verso pelo menos 3 lições. Nós vamos extrair aí 3 lições. Qual é a primeira lição que há nesse verso? A convicção do chamado. Atos 20:24. Paulo tinha uma convicção tão grande porque ele recebeu o seu ministério do Senhor Jesus. Ele não se lançou no ministério por conta própria, como muitos aí têm feito, mas ele foi chamado, Paulo foi vocacionado, Paulo foi separado para a gloriosa seara do Mestre. Paulo não buscava vantagens pessoais, as suas motivações eram espirituais e não carnais. Paulo, ele não entrou para o honroso ministério considerando esse ministério como se fosse uma mera profissão ou mais uma forma de obter lucro financeiro. Paulo era convicto que havia sido chamado, que havia sido separado, que havia sido capacitado. E o nosso Deus o revestiu com o poder do Espírito Santo para que ele pudesse ser um vaso de honra nas mãos daquele que havia entregado sua vida. Paulo entregou a sua vida a Jesus. E é este o senso de vocação que dá a todos os obreiros, pastores, cooperadores, forças para superar os momentos difíceis. A certeza do chamado divino
é que dá a direção para todos nós em tempo de provação. É a convicção do chamado que nos dá paz para continuarmos no trabalho do Mestre, mesmo diante de circunstâncias adversas e diante de tantas batalhas. A segunda lição que nós extraímos é a renúncia de Paulo. Ele diz que não considerava sua vida preciosa para si mesmo, desde que cumprisse o seu ministério. O coração de Paulo não estava nas vantagens conquistadas no ministério. Vocês vão ver que muita gente hoje, ele procura entrar para o ministério para obter vantagens. Mas não é isso que nós aprendemos com a Bíblia. Paulo não fazia a obra cobiçando ouro ou cobiçando prata. Ele não buscava prestígio, fama, o seu nome nos outdoors. O seu propósito não era ser aplaudido ou ganhar prestígio entre os homens. Mas o que o movia a trabalhar na grande obra era alcançar uma coroa de glória. Na verdade, ele estava pronto a trabalhar com as próprias mãos para ser o pastor. Ele estava pronto a sofrer toda sorte de perseguição e privação para pastorear, para apacentar a igreja do Deus vivo. Ele estava disposto até a ser preso, a sofrer ataques de todos os lados para cumprir o ministério de pastoreio da igreja de Deus. Paulo estava pronto até a dar a sua própria vida para cumprir cabalmente o seu ministério. Terceira lição que nós vamos aprender era a dedicação desse apóstolo. Todos sabem, após a sua conversão, o projeto exclusivo da vida de Paulo era testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Paulo sabia que a justiça de Deus se revelava no Evangelho e que Cristo era o único caminho para a salvação do perdido pecador. Seu tempo, em resumo, a sua vida estava totalmente voltada para a pregação do Evangelho. Mesmo quando estava preso, Paulo sabia que a palavra não estava algemada. O seu corpo estava preso no cárcere, suas mãos algemadas, mas a palavra não estava algemada. O tópico 2 vai dizer que de Mileto para Tiro não havia ligações marítimas direta para o fluxo de passageiros. As pessoas viajavam em navios mercantes cujo roteiro era estabelecido pelo destino da carga. Então quem determinava o destino era a carga. Então em Tiro, que era a principal cidade da Fenícia, Paulo se encontrou com os discípulos e permaneceu ali durante 7 dias. Nessa cidade, Paulo recebeu uma profecia alertando a ele a não ir a Jerusalém. Atos 21:4. Esses crentes, eles se ajoelhavam com Paulo, se ajoelharam com Paulo e seus companheiros e oraram fervorosamente para que Paulo fosse levado com segurança por conta dos perigos que se aproximavam. Depois de uma despedida afetuosa, os dois grupos de cristãos seguiram a sua jornada. Paulo foi continuar pregando o Evangelho no sentido de Jerusalém, e os outros que ficaram permaneceram na presença de Deus. Após alertá-los, esses crentes se ajoelham com Paulo e seus companheiros e oram fervorosamente para que Paulo fosse levado com segurança por conta dos perigos que se aproximavam. Depois de uma despedida muito afetuosa, os dois grupos cristãos seguem caminhos separados. Nos diz a palavra: subimos ao navio e eles voltaram para casa. Imagina a cena da partida. Com certeza, ela deve ter permanecido no coração dos cristãos em Tiro. E nos diz que, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, ficamos com ele. Assim convém, meus irmãos, ao que se tornam cristãos e ministros de acordo com as suas capacidades. Eles devem ser hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Nós aprendemos isso com esses cristãos de Tiro. 1 Pedro 4:9 vai dizer que isso tem que ser feito sem murmurações. Esse Filipe, ele tinha, nos diz a palavra, 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso dá a entender que elas
profetizavam, tinha o dom de profecia e Deus as usou como instrumento para falar dos problemas que Paulo enfrentaria em Jerusalém, como outros haviam feito, e o dissuadiram de partir, ou talvez elas tenham profetizado para o seu conforto e encorajamento, em referência às grandes dificuldades que ele teria pela frente. Aqui estava outro cumprimento daquela profecia de Joel 2:28, de um enorme derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como diz Joel, de maneira que os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. Nós vamos já passar para a síntese do nosso tópico de número 1, que diz: o apóstolo Paulo tinha plena consciência acerca da inevitabilidade do padecer por Cristo. O tópico 2, que será apresentado, que será falado, que será estudado também no vídeo de número 2. Aguardo você lá.